Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouco da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem de mais valioso para nós, ó Pai, que é a Tua Escritura, através dos 10 mandamentos. Abençoe a nossa vida, a vida da nossa igreja, que o Senhor nos dê um coração cheio de sabedoria, ó Pai, para entender esse tema tão importante para nós. Obrigado por esse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, na semana passada a gente iniciou o quinto mandamento, e no quinto mandamento é importante a gente ressaltar aqui que, como no primeiro mandamento ele é o alicerce para os outros três, o quinto mandamento ele traz também a base para os outros mandamentos que a gente vai ver. Então, quando a gente fala de honrar teu pai e tua mãe, a gente falou no início que é relacionado ao relacionamento que nós temos com os nossos pais, a autoridade que eles têm sobre nós, o ensino que eles nos dão e a importância da gente obedecer e honrar. Falamos um pouquinho também do que Moisés disse no Pentateuco, em Deuteronômio 21, 18 a 21. Falamos um pouquinho o que significa honrar, né? A gente falou 3 pontos ali importantes, que é reverência, obediência e gratidão aos nossos pais. Quando a gente olha esses 3 tópicos aqui, é interessante a gente lembrar, quando a gente fala de reverência, saber que o nosso pai é autoridade, nosso pai e nossa mãe são autoridades sobre nós. Eles nos orientam, eles nos dão a direção, eles nos educam. Quando a gente fala de obediência, é porque isso é um mandamento, está aqui. A gente está vendo o quinto mandamento. Honrar o pai e mãe. Então isso implica em obedecer. Muitas vezes fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Mas em honra a eles, a gente faz. E gratidão por tudo que eles fizeram por nós, gente. A partir do momento que a gente nasce, o nosso pai e nossa mãe, eles têm uma mudança de vida muito grande. Porque a partir dali eles se dedicam por nós. Eles trabalham, eles se ajoelham em oração, pedindo pela nossa vida, pela vida dos filhos. E nós, como pais, a gente tem que lembrar disso tudo que a gente faz pelos nossos filhos e sabendo que, a partir do momento que a gente passa isso para eles, eles também vão fazer com os filhos deles. Nós somos exemplos. E o cuidado que nós temos que ter temos que ser bons exemplos, mas também nós podemos ser maus exemplos, certo? Aí fica a perguntinha que a gente fez antes da gente terminar a aula. Existem limites para honrar os pais? Sim ou não? Atos 5 fala, né? Se temos de escolher entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, quem que a gente deve obedecer? A Deus. Bom, vamos passar para o próximo slide aqui. Então, por que a gente deve honrar os nossos pais? Quem pode ler Efésios 1? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é justo, a gente obedecer ao nosso pai e nossa mãe. Esse texto aqui, ele traz um pouquinho daquilo que nós, como cristãos, a gente entende a partir do momento que a gente declara a nossa fé ao Senhor. Por quê? Vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu me converti com 19 anos. E até então era uma vida assim totalmente distorcida. Bagunças, falta de obediência aos pais. E depois da minha conversão, a minha mãe conversando acho que foi com a tia minha, ela falou assim, o Fábio mudou muito a atitude dele. E isso me marcou, porque depois, recém-convertido, eu não entendi o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Lógico, hoje eu entendo. Era a ação do Espírito Santo dentro de mim. Isso é nítido. Mas eu não sabia o que era. E eu me perguntei, por quê? O que eu fiz para mudar?
Eu não fiz nada. Foi a graça do Senhor. Então, para nós fica a nossa obediência e devoção a Cristo levam a obediência e honra aos nossos pais. Quando a gente vê como que a Bíblia ela começa a mostrar os tópicos e os pontos, quando a gente olha do quinto mandamento e depois quando a gente olha com a vida de Jesus, a gente vê a mesma coisa com o Senhor Jesus. O que ele fez? Ele obedeceu aos pais também. De forma única. Coisa que nós não conseguimos fazer. Muitas vezes a gente vai imaginar o seguinte, como eu imaginei, tá? Eu coloquei isso aqui, mas eu também fiz muito disso. Quando depois de uma certa caminhada já dentro da igreja, meus pais eles foram para a igreja por minha causa, começaram a frequentar a igreja, aí depois com o tempo eles começaram a ter mais entendimento, mas nesse início eu começava a participar das programações e cultos e começava a ler a Bíblia e tal. Dado momento, eu achava que eu sabia muito mais que meus pais. Falei, nossa, meus pais estão começando na igreja agora. Mas a diferença entre a minha conversão e a dos meus pais era muito pequena. Só que eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, eu sei mais do que eles. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente acha que nós, por termos uma vida melhor, talvez pelo fato de sermos cristãos e os nossos pais não, a gente acha que a gente é melhor que eles. A gente, em dado momento, a gente acha que a gente tem mais entendimento do que eles. E realmente isso pode acontecer, é normal. É normal. Hoje a gente vive num mundo que a informação ela é instantânea. Na época dos nossos pais, existia uma pesquisa gigantesca para a gente chegar em determinadas informações. Coisas que muitas vezes os nossos pais não tinham acesso. Hoje a gente tem acesso muito fácil com a internet. Hoje a gente tem acesso muito fácil em IA. Coisa que muitos dos nossos pais mais velhos não têm o conhecimento e não sabem como manusear esse tipo de ferramenta. E aí a gente pode pensar o seguinte. Eu estou mais perto de Jesus do que meus pais. E realmente, se nós estamos buscando uma vida de honra e santidade a Deus, entender o que o quinto mandamento traz para nós, a gente pode sim estar mais próximo de Jesus do que nossos pais. Só que é o seguinte, se a gente olha o Senhor Jesus como nosso exemplo, ele nunca desobedeceu aos pais. E nós? Essa perguntinha fica para a gente refletir. É muito comum o jovem, quando vai para a faculdade ou até ambientes onde ele pode olhar para trás e, numa família humilde principalmente, ele achar que ele, por galgar certos conhecimentos, ele é muito superior aos pais. E essa diferença era muito maior no passado. Hoje tem esse acerto, mas antigamente os filhos acabavam achando, meu pai vive de mito, vive de coisas totalmente diferenciadas, e realmente era um choque muito grande para um jovem que vinha do interior para a Unicamp, por exemplo. Então, honra não está na jogada. Questão de conhecimento, como você está dizendo, né? Até na parte espiritual. Mas muitas vezes, até na parte intelectual, na parte financeira, na parte de... o cara galga, né, postos maiores na vida e olha para trás e não reconhece os pais, né? Essa honra independe de qualquer coisa. Eu acho que isso é muito importante, o pai marcar, saber que isso é assim, e o filho também saber que é assim. Sim. Porque o próprio pai fala assim, realmente, meu filho tem muito mais conhecimento do que eu, tal, vou deixar que ele conduza certas áreas, certas coisas. Então, dos dois lados tem esse impacto. Sim, sim, é isso mesmo. É exatamente isso. Então a gente tem que lembrar que Jesus é o nosso maior exemplo de obediência aos pais. Então o nosso reflexo tem que ser aquilo que eles nos mostram que é obediência aos pais. Honra aos pais. Muitas vezes a gente para e pensa e vê mensagens na internet, eu até mando às vezes para os meus filhos, né? Aí tem aquela mensagem que fala o seguinte, né? O maior orgulho de um pai é ver o filho ser melhor do que ele.
Por quê? A gente quer que os nossos filhos eles cresçam em estatura e sabedoria, mas também a gente também quer que ele cresça em graça. E é por isso que a gente tem que entender que honra pai e mãe, o aspecto do trabalho que nós como pais a gente tem de educação dos nossos filhos, e principalmente no contexto nosso cristão, é exatamente para mostrar esse caminho para eles. Para que isso daí se torne fruto na vida dos nossos netos, quando vocês, filhos, tiverem os filhos de vocês. Tá certo? Bom, próximo ponto aqui para a gente finalizar esse mandamento, eu queria deixar 4 palavrinhas aí para vocês. A de obediência, dizer sim, pai, sim, mãe. Aí a pergunta para nós, filhos, será que a gente está dizendo sim para os nossos pais simplesmente porque a gente está honrando e obedecendo a vida deles, ou a gente bufa na hora, tá bom, eu vou fazer isso, pai. Tá bom, eu vou fazer isso, mãe. Ou então a gente fica com aquela cara fechada. Isso é um ponto que a gente precisa refletir. Segundo ponto, gratidão. Agradecer ao nosso pai e nossa mãe por tantas situações que eles viveram por nossa causa, pelo cuidado deles por nós. Será que a gente tem sido grato o suficiente? Foi o que eu falei. Nossos pais, eles fizeram muitas coisas por nós. E ainda fazem. Eu já sou casado, tenho filhos. E mesmo assim, minha mãe faz um monte de coisa por mim. Meu pai já é falecido. Mas minha mãe faz muita coisa por mim ainda hoje. Por quê? É mãe. É cuidadora. É o amor dela por nós. Nosso pai é a mesma coisa. Ele nos ama. Ele quer ver a gente crescer. Então a gente tem que ser grato por eles. Pedir desculpas aos pais. Muitas vezes isso daí é uma barreira enorme na nossa vida. Como eu disse, né? Às vezes a gente se acha melhor que os nossos pais, a gente tem uma vida melhor do que os nossos pais, a gente tem cultura melhor do que os nossos pais, intelectualmente falando. Nossos pais também erram. Nós, como pais, também erramos. Só quanto a gente tem, além de ser grato, quanto a gente tem pedido desculpas, muitas vezes pelos erros que nós cometemos aos nossos pais. E tudo isso vem através do reconhecimento de quem o Senhor é, honrando. Então, a partir do momento que a gente honra o Senhor, que a gente reconhece que a gente tem um Pai Celestial, Ele vai nos mostrar que, como toda a família de Deus, a nossa alegria em honrar e obedecer aos nossos pais vem através do amar e servir. Não só aos nossos pais, mas isso também é reflexo da nossa honra em amar e servir a igreja. Então esse é o nosso início para a gente poder passar para os próximos mandamentos, lembrar dessa importância da gente honrar pai e mãe. Tá certo? Claro. Assim, como a gente deveria honrar o pai e a mãe, vamos admitir o caso de um pai e mãe rebeldes que não conhecem Jesus, são, vamos dizer assim, durões ou então desamorosos, né? Qual deveria ser o procedimento de quem é cristão diante de pais como esse que eu acabei de dizer? Acho que é uma ótima pergunta. Como que a gente pode honrar os pais rebeldes, aqueles pais que não nos dão uma instrução condizente com aquilo que nós cremos? Acho que essa é a pergunta, né? Simples assim, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos orienta através da Bíblia. Mas desculpe, assim, de acordo com a Bíblia, será que a gente, filhos, né, vamos admitir essa situação hipotética, né? Filhos cristãos e pais não cristãos, e eles rebeldes e agressivos e tudo mais, a gente então deveria continuar honrando, porque esse é o mandamento, mas isso, será que significa também que a gente não deve, com todo amor, confrontar os pais diante de uma situação injusta, vamos dizer assim? Confrontar
depende muito de como, né? O confrontar é baseado naquilo que a gente aprende através das escrituras. Então, assim, a gente tem uma série de argumentos bíblicos que a gente pode mostrar para os nossos pais o erro deles. O fato é, se eles vão aceitar ou não, já não cabe a nós, né? É um problema deles lá na frente. Óbvio que, independente das circunstâncias, como nós dissemos aqui, a gente tem que honrá-los e obedecê-los, desde que aquilo não infrinja o que a Bíblia fala. Então, primeiro a gente tem que honrar o Senhor. Então, assim, vai ter conflito? Com certeza vai. A partir do momento que você fala para o seu pai rebelde, ó, pai ou mãe, eu não vou fazer isso porque isso daí desonra a Deus, vai ter um confronto. Então, assim, aí tem uma série de desdobramentos que, assim, eu não vou entrar em detalhes que podem acontecer, que aí vai ser na dinâmica de cada situação em que cada um vive. Mas em todas as situações, em primeiro lugar, a gente tem que honrar o Senhor. Segundo ponto, nós temos igreja, nós temos pastores, nós temos pessoas com um conhecimento muito grande que pode nos ajudar a suportar essa carga, porque é uma carga muito difícil. Ela não é fácil. É muito complicado você ter uma família quebrada, nesse aspecto de ter um filho cristão e os pais não. Principalmente nos dias de hoje. Então, assim, você vê uma radicalização atual tão forte que, dependendo da situação, chega a vias muito complicados. Muito, muito complicados. Mas eu acho que a resposta para nós aqui, para todos nós, é: nós devemos continuar honrando nossos pais, desde que não infrinja a ordem divina. Desde que a gente não desonre ao Senhor. Então, assim, e o principal de todos que eu vejo que é oração. A gente tem que se ajoelhar e pedir a Deus para que Ele cuide e dá sabedoria para nós e que a sementinha aflore na vida dos nossos pais através do nosso testemunho e daquilo que a gente tem passado para eles. Nesse contexto de um pai e mãe rebelde, né? Nós temos a oportunidade de evangelizá-los e através do Espírito Santo aflorar a vida, o Senhor na vida desses pais, entendeu? Então, assim, é uma batalha. Da mesma forma que é uma batalha num casamento onde um é cristão e o outro não é. Na mesma situação dentro de um trabalho que você tem um funcionário ou ou o seu empregador não é cristão. Então, assim, são várias batalhas que nós temos na nossa vida. Mas todas elas a gente tem um manual, que é a Bíblia, que nos orienta, que nos dá direção. E mais do que isso, a gente tem que ajoelhar e orar e pedir ao Senhor para que nos ajude, nos suporte e abra os olhos dessa pessoa. Né? Tá certo? Bom, gente, lembrando, né? Eu esqueci de falar aqui. Nossa aula está sendo baseada nesse livro. Tem lugar aqui, gente. Bem? Nossa aula está sendo baseada nesse livro. Então, o conteúdo da aula, eu estou fazendo um resumo. Tem muito detalhe aqui que eu não consegui colocar na aula por conta do nosso tempo. Mas é um livro que eu indico a todos lerem, porque tem informações muito boas nesse livro aqui, tá? Vamos lá. Agora nós vamos começar o 6º, 7º e 8º mandamento. Gente, eu preciso dar o 6º, 7º e 8º mandamento para vocês hoje. E aí, para isso, os 2 próximos mandamentos, na verdade, o próximo mandamento é um mandamento que eu vou passar assim rapidinho, tá? Porque a gente não precisa saber muito dele. Alguém já matou aqui? Não, né? Alguém já assassinou alguém? Tá? Então podemos passar para o próximo mandamento, certo? Não? Por quê? Ah, puxa vida, sério? Desculpa, mas talvez todos já saibam aqui, né? Mas uma coisa é não matarás e outra coisa é não assassinarás. Sim. Né? Exatamente. Acho que é um ponto legal da gente deixar distinguir alhos de bugalho. Exato. Gente, a gente vai começar agora o 6º mandamento, não assassinarás. Então, foi o que eu falei, né? Como ninguém matou aqui,
a aula vai ser super tranquila. Essa parte, o sexto mandamento, vai ser tranquilo para nós, tá? Então eu nem vou dar muito detalhamento aqui, porque nem precisa, nem tem, né? Ninguém nunca matou, certo? Será? Só que é o seguinte, gente. Se a gente fizer uma pesquisa aqui agora, e eu perguntar para vocês o seguinte, alguém sabe que matar é errado? Todos vocês vão falar que sabe. Se eu perguntar para vocês se alguém matou, todos vocês vão falar não. Então por que nós temos esse mandamento aqui? Quem é o responsável por decidir se vale a pena proteger a sua vida? Alguém sabe me dizer? Vai pensando aí. Quem vai dizer que exterminar sua vida não faria do mundo um lugar melhor? E aí? Será que não seria um lugar melhor se alguém matasse a gente? Perguntinhas para a gente pensar. Mas para nós cristãos, a gente entende que o sacrifício da vida, ele se baseia muito além do que meras situações como não matarás, não assassinarás. Ele tem um sentido muito mais profundo aqui para nós, né? Quando a gente olha lá em Gênesis 1:27, a gente inicia já sabendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Já começa por aí o sentido do sexto mandamento, certo? Quando a gente vê esse texto, né, a gente imagina o seguinte, que independente de raça, política, doença, saúde, se essa pessoa é insuportável a ponto da gente pensar em N coisas para essa pessoa, exatamente. A gente tem que lembrar que a vida tem valor, ela é totalmente digna e ela foi criada como representação do Criador. Nós somos imagem e semelhança dele. Então isso nos traz uma profundidade muito maior, que vai além da simples frase assassinar é errado. Agora começa a fazer sentido para a gente o sexto mandamento, certo? Gente, eu apanhei para montar essa aula. Vocês não têm noção. Porque começou a doer no coração assim muito forte. Muito forte. Com um dos detalhes que a gente vai ver aqui. O que é proibido no sexto mandamento? Tirar a vida de uma pessoa inocente. A palavra assassinato ela vem do hebraico hatzat. E é usado nesse mandamento para mostrar às pessoas que assassinavam ou matavam sem intenção. Ele mostra poucas passagens no Pentateuco para a gente, e ele reflete a pessoa que estava indo para uma cidade refúgio, vamos dizer assim, né? Dessa pessoa que cometeu um homicídio sem a intenção de matar, para que eles pudessem se esconder da vingança dos amigos, parentes do assassinado. Então a gente vê aqui no Antigo Testamento esse ponto dessa palavra do hebraico que mostra esse sentido. Então a gente vê também no Antigo Testamento que o sexto mandamento não proíbe a autodefesa. Quem pode ler Êxodo 22, 2 e 3? Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Aqui já começa a fazer mais sentido o não assassinarás. E aqui o contexto da proibição do sexto mandamento da gente matar, mas também não proibindo a questão da autodefesa. Lembrando que naquele contexto, hoje não é muito diferente, se bobear deve ser até pior, por conta da quantidade que nós temos, o homicídio naquela época era muito comum. Era algo que acontecia assim, muito frequentemente. Certo? A vida é preciosa e tirá-la é motivo de punição severa.
A gente vê isso em Gênesis 9. No Antigo Testamento, a gente vê também que a guerra também não viola o sexto mandamento. A paz é o principal objetivo, mas, dependendo da situação, a guerra também era necessária para que houvesse paz. A gente vê isso quando Deus enviou Israel para a batalha e declarou ser o Deus que lutou em seu favor. Quem pode ler Lucas 3,14? E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é o salário do soldado. Isso quer dizer o quê? Jesus não falou para o soldado parar de trabalhar. Ele tinha a função dele lá de soldado. Esse é um ponto que mostra pra gente que assim, Jesus não estava falando, ó, abandona seu emprego e faz outra coisa. Era para ele se contentar com o salário deles, quer dizer, ele tinha que continuar com o trabalho dele. Assassinato premeditado. Por favor, alguém abra Juízes 9 e outro abre 1 Reis 21, versículos 28 e 29. Perdão, Juízes 19, né? Eu errei aqui, gente. Lá fala... É. É só para a gente referenciar do caso da concubina, que está nesse texto de Juízes, tá? E também, em 1 Reis 21, de 1 a 16, 21, 1 a 16, gente, errei aqui de novo, tá? Fala do caso de Nabote. Quem lembra do caso de Nabote? Da vinha, exatamente. Que eles roubaram a vinha, certo? Bom, homicídio voluntário. O que é um homicídio voluntário? É um homicídio que não tem a intenção, ele é premeditado, mas com a intenção de matar. Então, aqui também é um proibimento do sexto mandamento, tá? Homicídio por imprudência é outro que é proibido. Quem pode dar um exemplo de homicídio por imprudência? Quem dirige bêbado. Ou quem dirige efeito de drogas. Ou faz alguma coisa por efeito de alguma substância, não só dirigir, mas outras situações que pode tirar a vida de alguém. Então vamos tomar cuidado, gente. Havia também em Israel a distinção entre morte acidental e motivada pelo ódio. Quem lê Deuteronômio 19, 13? Aqui ele fala muito da questão do ódio, gente. Começa a complicar aqui esse mandamento, porque agora começou a mexer aqui, certo? Então, quando a gente vê essa parte do ódio, o Antigo Testamento ele nos mostra a intenção por trás do homicídio, que é o que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente quer fazer. Que é aí que é onde está o problema. Negligência. O povo de Israel se refrescava em terraços. Então aqui, nesse texto de Deuteronômio 22:8, a imprudência aqui
é quando você não tinha um parapeito no terraço. E para nós, no contexto de hoje, por exemplo, se a gente coloca uma piscina com criança pequena, a gente não tem uma grade em volta da piscina. Isso daí é negligência. É a gente saber que existe o risco e não tomar uma atitude em relação ao risco. Se a gente tem uma situação como essa e outras mais, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente tem um local que tem uma chácara ou algum lugar que tem um barranco grande com uma criança pequena, se a gente não se precaver, é uma negligência. Oi? Sim, sim. É isso aí. É. E a gente já viu vários casos, né? É, exatamente. É o risco, né? É o risco que está, vamos dizer assim, inerente à profissão, à situação e tudo mais. O resumo de tudo isso é que a gente vê que o sexto mandamento vai muito além de proibir o assassinato em si, certo? Ele nos mostra que a gente pode ter o sangue frio de querer matar alguém. A gente pode querer fazer algo premeditadamente. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração. Como eu falei um pouco mais atrás, né? A gente tem aquelas pessoas que nós julgamos serem insuportáveis, a ponto da gente pensar um monte de besteira. A gente precisa prestar atenção nessa situação. Qual que é o nosso principal objetivo ali? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Amar o próximo. Como nós mesmos. Agora, gente, eu vou entrar em 3 pontos aqui que falar para vocês aqui é complicado. Muito complicado. Não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas assim, qual é a relevância do sexto mandamento para a nossa cultura? A gente viu a cultura do Antigo Testamento. E agora a gente vai ver uma coisa que a gente tem muito, muito forte na nossa cultura. 3 pontos importantes. Suicídio. Suicídio é pecado? Sim. Por quê? Exatamente. E durante séculos a gente tem olhado isso daí, a igreja vê isso daí como uma violação do sexto mandamento, né? A gente vê essa parte do suicídio 5 vezes na Bíblia, mais ou menos. E os textos mostram um único sentido, 2 sentidos: vergonha e derrota, em todos esses textos. Então, para nós, fica uma informação, espera só um pouquinho, fica algo que nos chama muito a atenção. Você assassinou, né? Mas como que você... Então vamos lá. A pergunta que fica para nós é: se a gente acredita que o Senhor é que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e nós dependemos dele, e ele é o autor da vida, por que nós tiraríamos nossa vida sendo cristão? Desculpa, e além disso, a própria frase ali fala: quando se chega ao ponto de suicídio, vergonha e derrota, certo? Em Jesus nós somos mais do que Vencedores. Então não tem derrota, né? Isso não quer dizer que um convertido não passe por uma situação que pode chegar a isso. Com certeza. No momento que ele tiver ao ponto de tirar a sua vida, se em algum momento tiver rendido a vida dele a Jesus Cristo, ele não a perderá. Ele não a perderá. Isso também está confirmado. Não sei se vale a pena discutir esse tema aqui, mas vai levar um bom tempo. Mas o fato dele ser convertido não acho que exime a possibilidade de uma pessoa se suicidar. Sim. E a perda da salvação, isso não é o que a gente acredita aqui. Exato. E aí, assim,
Não vou entrar nesse mérito também, Rafa. Você tem razão. Isso daqui dá para fazer uma aula de 8 domingos e ainda sobra para mais uns 20 domingos, tá? Mas assim, a partir do momento que a gente vê aquilo que Deus coloca para a gente através das Escrituras, nós temos embasamento suficiente e argumentos e uma graça que faz com que a gente não tenha motivo algum da gente tirar a nossa própria vida. Ele dá subsídios para nós e ferramentas que a gente pode ser transformadora na nossa vida, a ponto da gente ver quão maravilhosa é a graça dele por nós, a ponto da gente se alegrar nessa situação. Porque nós somos mais que vencedores. Situações difíceis nós vamos passar, situações de depressão nós vamos passar, sim, com certeza. Vai ser um período muito difícil? Vai. Mas nós temos meios para fazer isso. Por isso que isso se torna um pecado, a gente tirar a nossa própria vida. Fala, Zé. A gente teve na igreja teve um acontecimento que o irmão sofreu um acidente junto com a irmã. E ele salvou um monte de gente e ela ficou presa, não conseguiu tirar. Ele voltou e morreu queimado com ela. E aí? Mas foi a minha frase, foi aquela: suicídio é pecado. Não um pecado imperdoável, mas um pecado. Era aí que eu ia falar. Era nesse contexto que eu ia falar. Então, como a Cida falou, dependendo da intenção, é aí que diferencia. Por exemplo, nesse exemplo que o Vardeco deu, a pessoa ficou junto com o ente querido dela lá. E aí? E aí? Igual o bombeiro. O bombeiro entra num risco enorme, enorme. Ele está ali executando a profissão dele, mas ele está correndo um risco. E muitas vezes ele vai abrir mão da própria vida para tentar resolver alguma questão. Acidente, um irmão andando fora de velocidade aí, ou alta, se mata. Qual foi a intenção dele? Foi tirar a vida? Precisa ver qual é a intenção do coração dele, né? Sim. Sim. Aí a negligência, né? Bom, eu vou ler um relato aqui que está no livro, que eu achei bastante interessante, que vai de encontro com isso, com a sua pergunta. Uma mulher, ela publicou no jornal a seguinte frase: ela perdeu 5 pessoas da família dela por suicídio. Imagina a situação dessa mulher. Ela escreve o seguinte: o suicídio não é uma peculiaridade genética nem uma maldição familiar. É uma escolha pecaminosa feita por um indivíduo. Essa declaração não é destituída de amor, tampouco desrespeitosa. Eu amava muito meus familiares que cometeram suicídio. Todavia, suas escolhas foram pecaminosas. Não foram justas. O que ela está tentando mostrar aqui? Ela ama a família dela, mas independente disso, ela vê que isso foi um pecado. Aí depende muito da intenção do nosso coração. A nossa vida, ela é preciosa para Deus. A gente vai passar por situações de pessoas conhecidas que vão estar nesse contexto. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Ainda mais nos dias de hoje. Aborto, gente. Outro tema extremamente polêmico. Vamos pro café? Para dar uma baixada na adrenalina, né? Depois a gente volta aqui. Bom, eu estava falando com o Pierre e ele me ajudou aqui com uma situação muito importante, respondendo sua pergunta da questão da gente se matar, da gente tirar a nossa própria vida.
É importante lembrar que o único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia. Então, o que o Rafa comentou é extremamente importante. Isso não quer dizer que a gente perde a salvação. E a gente tem que lembrar que continua sendo pecado, mas isso não quer dizer que a gente vai perder a salvação. É outra situação, é outra discussão, é outro contexto. O Pierre falou uma coisa que é importante, que a gente ainda vive naquela bolha da tradição católica, que fala exatamente isso. Tirou sua vida, você vai direto para o inferno. Então a gente precisa quebrar esse paradigma nesse aspecto. Beleza? Eu acho que tem um ponto também, aquelas suposições malucas. Você está conversando com alguém, você está mentindo no meio da conversa e Jesus volta no meio do caminho. Você está brincando ali, você vai para o céu? É uma discussão infinita aí. Infinita. É pano para o resto da vida a gente ficar falando sobre esse tema. Não? Jesus pagou por todos os pecados, passados, futuros, presentes, está tudo perdoado. Está tudo perdoado. Mas o problema, isso é o fato. Mas o problema é o entendimento, que tem muita gente que não entende. Você vai discutir muito. O fato é que a discussão está se alongando e o senhor está perdendo. Só lembrando uma situação, eu estava conversando com o Rafa pelo WhatsApp, aí eu perguntei para ele, a gente estava batendo papo, aí eu falei para ele, cara, eu preciso correr e tal para terminar tudo e deixar tudo certo, mas tá tudo certo? Ele falou, não, tá tudo certo. Aí eu falei, só não tô conseguindo entrar em tantos detalhes. Aí ele falou, Fábio, o problema não é você não entrar em detalhes, o problema é você não terminar os 10 mandamentos, só passar 7, sendo que a aula é 10 mandamentos. Então vamos lá, gente. Aborto. Bom, a Carol até falou no final da aula aí que quem ia falar isso daí era o Gabriel, meu filho. Por que ela falou isso? Para quem não conhece um pouco da história minha e da Carol, quando a gente descobriu a gravidez dos gêmeos, um tempo curto ali depois, uma semana, 10 dias, a Carol foi detectada com câncer de mama. E isso mudou nossa vida da água para o vinho. Foi algo assim, nossa vida virou um mar de emoções e situações e dificuldades e tudo mais. Na primeira consulta com o mastologista, ele chamou a Carol num canto, depois me chamou num outro canto. E a pergunta, o comentário dele e a pergunta foi o seguinte, ele falou, vocês sabem que por lei vocês podem abortar, porque existe um risco da Carol fazer o tratamento e ela perder a vida e as crianças perderem a vida. E aí ele fez a pergunta para nós, vocês querem seguir usando a lei para proteger vocês? E a nossa resposta, faz 15 anos que a gente deu essa resposta. Gabriel e Pedro estão aqui conosco, saudáveis, porque a gente falou, se foi Deus que deu a vida, só Ele pode tirar. E se for da vontade dEle, as crianças vão estar aqui conosco. Da mesma forma, pode ser da vontade dEle que eles não estejam. Mas essa decisão não cabe a nós. E glória a Deus por isso, os dois estão aqui com 15 anos de idade, super saudáveis. Então eu acho que o aborto, eu comecei pelo final, exatamente para deixar muito claro para vocês que nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele opera na nossa vida a cada instante. E nós desfrutamos disso hoje. Tendo os nossos filhos conosco aqui com 15 anos, sem uma sequela de toda a quimioterapia que a Carol fez. E aí, gente, a gente lê lá em Salmo 139:13 o seguinte, pois tu formastes o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. O que o salmista está falando aqui? Do início da vida, da verdadeira vida, dentro da mãe. Quando o Êxodo 21:24 fala olho por olho, ele fala a respeito de ferir o bebê dentro do ventre da mãe. Interessante aqui, né? Uma passagem aqui, um texto que Calvino usa, numa análise que ele faz de Êxodo 21, ele fala o seguinte, o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar dele a vida que ainda não começou a desfrutar.
Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio mais seguro, é certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. Interessante esse texto, né? Esse comentário que ele faz. Então, para nós aqui, gente, quando se inicia a vida biológica, existe também uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente vive num contexto que a gente tem leis que permitem que a gente faça o aborto numa situação delicada, mas também a gente tem uma sociedade que tem lutado por isso, para que seja algo normal. Mas aqui a gente vê exatamente isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós vemos aqui a proibição do aborto. Então acho que exemplos como esse, essa frase do Calvino, e eu acho que exemplos de vida, como eu e a Carol vivemos e tivemos o privilégio de ver a mão de Deus cuidando da gente, eu acho que não tem nada mais valioso do que isso. Que a gente abrir os nossos olhos e enxergar essa proibição. Isso quer dizer que a nossa vida foi criada para honrar Ele. Honrar Ele. E a vida tem que ser protegida. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Ô Fábio, Oi. a pauta abortista, ela nem entra nessas questões delicadas de lei, etc., que são casos raríssimos de risco. Ela está voltada para aquela regra, meu corpo, meus direitos, né? Como é que é o negócio? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Então não é essa a questão. Não é? A questão é essa que a gente tem na sociedade hoje. Ela afronta completamente. Ela quer, é como se quisesse esconder uma coisa mal feita. Exato. Né? Então, É isso mesmo. são coisas diferentes. Né? Existe um risco, às vezes, e aí vai ficar muito a critério das pessoas que estão ali vendo a medicina, etc., os conselhos e tal. Então, isso aí é uma coisa muito delicada. Mas o que a gente está vendo que tem crescido na sociedade é outra coisa. É outra coisa. Não é uma pauta legalista muito forte de egoísmo em relação ao ser humano. E totalmente contraditória em relação àquilo que Deus nos mostra. Eutanásia. Mais um tema complicado aqui. Hoje se a gente começar a parar para ler as pautas em relação a esse tema, a gente vê que existe um monte de contradição. Primeira contradição. Muitas pessoas não notificam as famílias dessa decisão. Qual é o médico que tem autorização para fazer isso? Existem alguns que têm essa permissão, mas ainda existe muita contradição em relação a isso. A facilidade para você comprar o remédio suicida, para você poder seguir esse tema por conta própria. Da mesma forma que a gente vê outras contradições aí. Então quando a gente olha suicídio e eutanásia, a gente vê uma contradição dos dois temas. Como é que a gente pode incentivar que as pessoas não se suicidem e ao mesmo tempo a gente permitir que idosos façam eutanásia? Fala, Nelson. Eu acho que a gente precisa hoje Obrigado. Os hospitais, eles são muito voltados são máquinas de fazer dinheiro. Né? A gente precisa tomar um pouco hoje, nos dias atuais, entender o que é eutanásia contra uma máquina de dinheiro lutando para faturar em cima daquela vida lutando contra Deus praticamente, para manter o organismo funcionando para que aquilo gere faturamento. Sim. Então precisa tomar muito cuidado em entender uma coisa e outra. Porque hoje a gente tem seguradoras, planos médicos e tudo mais. Como eles têm uma máquina de ganhar dinheiro, muitas vezes assim, essas empresas, o que eles fazem? Muitas vezes eles sugerem a eutanásia exatamente para se livrar do custo que eles vão ter
de cuidar de uma pessoa. Isso é comum, gente. É a nossa sociedade de hoje. A mensagem que fica para nós aqui é: a gente tem que preservar a vida. A gente tem que proteger a vida. Quando a gente vê situações como essa, infelizmente a gente tem uma sociedade que está vivendo um aumento cada vez maior de pedidos de eutanásia. E estão crescendo muito as situações onde a gente vê nas mídias sociais pessoas falando o quanto isso é benéfico. Mas para o nosso Deus isso não é benéfico. Fala, Pierre. Não sei se existe nos Estados Unidos, no Brasil, mas eu tenho assistido alguns filmes americanos que eles citam o protocolo de não ressuscitação. Ou seja, a pessoa fala: se eu morrer, não me ressuscite. Isso não seria suicídio? Difícil pergunta, hein? A partir do momento que eu falo não me ressuscite, eu preciso ver primeiro qual foi o motivo que eu pedi isso, né? Qual foi o motivo? Eu vejo como não ressuscitar pode ser um ponto de suicídio. Mas eu acho que é a morte assistida por eutanásia. Não é isso, Pierre? É a morte por eutanásia que você está falando? Ah, tá. Fábio, é porque assim, na saúde, hoje, tem uma política que é a política dos cuidados de pessoas que são em cuidados paliativos. Acho que é uma polêmica muito grande a gente entrar sobre isso agora, mas assim, a pessoa já está em situação terminal, e aí são uma série de protocolos e profissionais, e aí a pessoa fala: olha, eu não quero, se ali parou, eu quero continuar aqui. Sim. Não quero ser ressuscitada porque não vai trazer, não quero ficar na máquina, enfim. São várias, muitas Vou dizer o que eu penso. O meu pensamento em relação a isso, tá? Imagina o seguinte: você está doente, você está numa situação onde está chegando no final da sua vida, a medicina não consegue mais resolver. Meu tempo chegou. Eu não preciso mais. Às vezes, por exemplo, vou citar o exemplo que aconteceu com meu pai. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata e em 8 meses ele morreu. Ele já estava no estágio muito avançado. E no final, o médico chegou pra gente, ele estava sendo cuidado em casa, o médico chegou pra gente e falou assim: ó, gente, eu preciso falar isso pra vocês. Nós temos 2 opções. A gente fez tudo o que dava para fazer pelo seu pai. E a gente pode fazer o seguinte: pegar ele agora, colocar na ambulância e levar para o hospital para a gente tentar dar um pouco mais de tempo para ele, porém ele pode morrer no caminho. Ou então vocês podem ficar com ele em casa e ele vai morrer aqui. É uma decisão de vocês. Nós, em família, nós decidimos deixar o meu pai em casa. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque meu irmão pegou um violão, ele começou a tocar louvores, estava eu, meus tios, a minha avó, a mãe do meu pai, meu irmão, a Carol estava com a Ana Clara na sala, e a gente começou a tocar louvor, meu pai começou a cantar com uma dificuldade enorme, e a gente falou para ele: pai, a gente está aqui, a gente não vai te deixar, a gente te ama. Ele falou: eu também amo vocês. Fechou o olho e morreu. Se a gente tivesse tomado a decisão de deixar ele naquela ambulância, ele teria morrido no meio do caminho, sozinho. Então eu acho que essa é a minha visão. Se a pessoa está chegando no ponto dela, é o tempo dela, é o tempo do Senhor ali tá colocado ali naquela situação. Então assim, sobreviver a pessoa para ela viver mais, sei lá, 3 meses. Ah, tá bom, Fábio, mas pode ser que ela na hora de ressuscitar essa pessoa viva mais 10 anos, sim.
Exatamente, mas se ela for salva em Cristo, ela vai viver uma eternidade com o Senhor. Fala, Alex. Fábio, esse é um tema muito complicado. Assim como o Rafael mencionou no suicídio, eu sou contra a eutanásia, mas eu vejo uma pessoa sofrendo, pedindo para morrer. Nesse caso, se fosse a minha sogrinha, eu faria de tudo para ajudá-la, ela e... Realizar o desejo dela. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Teve mais gente que se identificou? Bom, gente, nessa situação a gente tem que pensar o seguinte: não importa a situação da pessoa, todas as pessoas são importantes para Deus. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente vê isso na Bíblia através do Imago Dei. A gente vê isso quando Deus veio ao mundo em forma de um bebê indefeso. A gente precisa ser um defensor da vida, honrando e agradecendo a Ele. Pela vida, né? E a vida dos nossos entes queridos. Proteger é o significado do 6º mandamento para nós. Bom, gente, e aqui mostrando como Jesus transformou o 6º mandamento, né? Mostrando que a violência vem do coração, como a gente falou. Mateus 5, 21, 26, a gente vê isso. Jesus lá no Sermão do Monte, ele aprofunda, né, e transforma o 6º mandamento, ajudando a entender o verdadeiro significado que isso tem. Ele não somente proíbe o assassinato em si, mas também toda a violência emocional e intencional do nosso coração. A gente pode estar totalmente livre, como eu falei no início do 6º mandamento, de ter assassinado alguém. Mas eu estava conversando um pouco com o Pierre no intervalo, a gente falou sobre aquilo que está dentro do nosso coração quando a gente pensa numa determinada situação. Mas o que Jesus está mostrando aqui para a gente é que, mesmo estando totalmente livres do um possível assassinato, o ato em si, o nosso coração, a intenção do nosso coração e da nossa mente, se a gente estiver violando o 6º mandamento, a gente vai sentir a ira de Deus sobre nós. Isso é fato. Principalmente se a nossa vida for pautada por ira, amargura, inveja, raiva. Jesus nos mostra que a ira é algo tão sério, tão sério, que a gente tem que fazer o possível para eliminar isso do nosso coração, pedindo a ajuda dele. E mais do que isso, o que for possível para prevenir essa situação. Também amar os nossos inimigos. Aqui o bicho pega. Mas é muito simples a gente amar aquela pessoa que a gente conhece, que está aqui na igreja, o nosso irmão, tal. A gente está sempre junto, a gente pensa da mesma forma, a gente tem o mesmo Deus. Mas e quando a gente tem alguém que fica pegando no nosso calo? Ou alguém que faz algo de ruim para nós? Jesus está mostrando aqui para a gente. O que Jesus fala ali em Mateus 5, 26? Alguém pode ler, por favor? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que ele está falando aqui para a gente? Quando a gente viola, quando a gente peca, é isso que acontece com a gente. Então, para nós fica a mensagem, né? A gente achou que o 6º mandamento era tranquilo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem essa semana não ficou irado? Levanta a mão. Não ficou? Tem alguma coisa errada. Quem não ficou irado tem alguma coisa errada. Os corintianos ficaram irados essa semana? Bastante. Tá bom, Fábio. Então, o que a gente faz, né? A gente já encheu o nosso cálice de ira da nossa vida. Talvez não visivelmente, mas no nosso coração. Mas aí, quando a gente olha Jesus lá no Getsemane,
ele está lá com outro cálice. E nesse outro cálice, o que ele fala? E esse cálice era o da ira de Deus sobre ele, contra pecadores como nós. Ira essa justa e perfeita, de forma injusta e profana que nós cometemos. E aí ele diz para Deus: Senhor, se num alto caminho, eu aceito esse cálice. Nós merecemos esse cálice, mas ele tomou isso daí para nós. Todos nós derramamos o cálice da ira uns sobre os outros. Mas somente Jesus bebeu daquele cálice em nosso favor. Essa é a mensagem que fica para nós aqui em relação ao sexto mandamento. Bom, vamos correr aqui. Outro tema bem bacana. Não adulterarás. A gente começa aqui mostrando que o sétimo mandamento, ele é historicamente assim algo muito comum. Por quê? A prática do adultério, hoje em dia, ele se tornou normal, mas isso lá de trás ele vinha acontecendo também. Alguns estudiosos da Bíblia, do passado, eles pegaram registros das igrejas e viram que o maior problema de aconselhamento era em relação a sexo e casamento. E aí, obviamente, acaba envolvendo em adultério. Quando a gente olha essas situações, a gente vê que é evidente que nós, seres humanos, a gente se destaca pelo fato da gente não conseguir controlar o nosso desejo sexual. Isso era lá atrás, isso continua hoje. E é legal que o sétimo mandamento veio num domingo onde a gente tem um dos momentos mais absurdos da humanidade aqui no Brasil, que é o carnaval. Tem gente que gosta, mas ali a gente vê uma situação deplorável. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Quando a gente olha essa parte, faz sentido, né? A gente vê que quando a gente tem situações como festas como essa, em outras festas, faculdades e tudo mais, dentro de faculdade a gente vê que é mais importante a festa do que a faculdade em si, a universidade em si. A gente vê situações muito complicadas ali. E aí a gente vê isso que eu falei, né? Um dos maiores presentes que foi dado para nós, que Deus dá pra gente, é o casamento e o sexo. Mas por quê? Porque não tem mais nada íntimo, doce, cheio de vida e de alegria quanto o casamento. E nenhuma experiência pode ser tão íntima e tão poderosa no casamento quanto o sexo. E aí, quando a gente vê o carnaval que está acontecendo lá fora, a gente vê por que o diabo se interessa tanto por esse tema. Porque ele tira a essência. Ele quer tirar a essência dessa graça que Deus nos dá através do casamento. Então vamos compreender um pouquinho aqui. 3 passagens bíblicas aqui que são essenciais para a gente no casamento. Quem pode ler Gênesis 2, 18 a 25? Aí o outro pode abrir Malaquias 2, de 13 a 15, e outro Efésios 5, 22, 25 e 31, 32. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, deixando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto aqui nos mostra uma questão de complementaridade que a gente vê ali, que é, Deus cria o homem, e aí ele vê que o homem não pode ficar só. Então ele vai lá, do homem ele cria a mulher. E os dois se tornam uma só carne quando deixam pai e mãe. Então, um se complementa ao outro. Isso quer dizer o quê? Na criação perfeita de Deus, esse texto nos mostra que é homem e mulher que se complementam. Isso quer dizer o quê? Nós não conseguimos fazer um complemento de Adão com Adão ou de Eva com Eva. Filhos, quem lê Malaquias 2, 13 a 15? Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aqui a gente vê a sequência dessa complementaridade que são os filhos. Mais uma graça que Deus nos dá ali através do casamento, né? E isso daí sela com a aliança nossa com matrimonial. A gente vê ela em duas situações, que é a promessa, quando a gente faz os votos diante de Deus e das testemunhas, né, no casamento, e o juramento de confirmação, que é o ato sexual em si, que acaba gerando os filhos. Então o ato sexual aqui, ele sela essa aliança, nos dando o fruto da descendência, quando nós temos os nossos filhos. Eu gosto de usar algumas situações que aconteceram na minha vida, e essa foi uma delas. O meu pai e minha mãe, eles não puderam ter filhos. Minha mãe engravidou mais de 7 vezes e perdeu todos. Só que eles cumpriram isso, com a graça do Senhor me adotando. Então esse é um privilégio que Deus nos dá, mesmo na condição da dificuldade deles não poderem ter filhos, mas eles tiveram o amor, o carinho por adotar a mim e meu irmão. Então eu acho que aqui reflete também um pouquinho dessa graça do Senhor na nossa vida, mesmo numa situação de infertilidade. Efésios 5, 22, 25, 31, 32. Quem pode ler? Cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui a gente vê, né, a referência que nós temos de Cristo e a igreja e do marido e da mulher. Paulo relata aqui uma diferenciação, né? O homem ama, lidera e se sacrifica como Cristo. A mulher se submete e respeita como igreja. Isso nos mostra mais uma vez essa lógica de Efésios 5, que não tem como inserir 2 homens ou 2 mulheres. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. É isso aí. É isso que eu comentei aqui. Então, quando a gente junta esses blocos do 7º mandamento que a gente falou aqui em cima, a gente vê um sentido que vai muito além de um decreto divino, né? Temos uma lógica moral interna que faz todo sentido em relação à importância da gente não adulterar, a fornicação, a bestialidade, a homossexualidade, prostituição, mostra que isso é uma violação do projeto de Deus. Eu coloquei aqui esse tema. Ele é um tema um pouco mais extenso, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou passar por eles. Quais são as aplicações aqui dessa violação, né?
O porneia, que é a imoralidade sexual. Então, ele vai muito além só da imoralidade sexual. É ter relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade, fornicação. No Antigo Testamento, ele é propriamente a prática sexual fora do casamento, que é proibida na Torá. Tá? Jesus, ao condenar a imoralidade sexual, estava proibindo qualquer tipo de desvio da ordem criada. Aquilo que Deus criou, Jesus está alertando a gente para isso. Inclusive, muita gente tem falado e tem colocado nas mídias que Jesus é a favor da homossexualidade. Alguém já viu isso? Isso tem sido colocado muito nas redes, tá? Só que aqui a gente consegue enxergar que quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê que Jesus jamais disse qualquer coisa a respeito de liberação de homossexualidade ou de outras polêmicas dos dias atuais, que tem muitas outras, né? Porque a palavra porneia, ela abrange uma série de pecados sexuais, não simplesmente um, tá? Desculpem o meu super grego aqui, tá? Mas essa palavrinha aqui, arsenokoitais, a gente vê ali em 1 Timóteo 1, de 8 a 11, ele fala de homens que praticam a homossexualidade. Paulo usa essa palavra grega, primeira vez em Coríntios 6, 9 e 1 Timóteo 1, 10. Como alguns dizem, não significa somente a prática sexual de homem com menino, como era feito naquela época. Ela abrange muito mais do que isso. Que se fosse isso, a palavra certa para a prática de sexo entre homem e menino, a palavra grega é a paiderastes. Então, em vez disso, ele cunha, né, a palavra arsen, que é homem, e a palavra coite, que é cama. E aí a gente faz uma referência com o texto de Levítico 18, 22 e 20, 13, que no grego significa o seguinte: quem se deitar com um homem como se fosse uma mulher. Então, assim, para a gente entender um pouco mais aqui, mesmo com o meu grego horrível, fica claro aqui que mostra a total proibição de práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Eptumel, a gente vê essa expressão na Bíblia, do grego, é com intenção sexual. No texto de Mateus 5, 27 a 30, fala um pouco sobre isso. O que significa eptumel? É desejar, cobiçar, ansiar. Então aqui, o problema desse pecado não é a gente ver a beleza de uma pessoa, mas é o desejo que a gente tem em relação a ela quando a gente olha de novo, e de novo, e de novo. Eu vi uma pregação, o pastor falou assim: o problema não é a primeira vez que você olha para uma outra pessoa, seja homem ou seja mulher. O problema é a segunda, porque daí você está decidindo olhar. E a intenção... Certo? Ou quando você olha uma vez por 1 minuto, 2 minutos, 3. Exatamente. O que Jesus está alertando nós aqui? Os nossos pensamentos, né? As nossas fantasias, leituras. E aí hoje no nosso dia nós temos o quê? Facilidade. Acesso fácil. O algoritmo que sabe quem é o homem, quem é a mulher, e vai lá e sugere um monte de coisa para você. Então nós temos essa questão hoje em dia na nossa vida. Então a gente vê o quê? Que o 7º mandamento ele engloba uma série de aplicações. Não basta pensar. Pensar o seguinte: eu nunca cometi adultério na minha vida. Esse mandamento engloba o sexo antes do casamento, a pornografia, bestialidade, sexo entre pessoas do mesmo sexo, infidelidade conjugal e lascívia do coração. O que eu quero dizer aqui, gente, que todos nós não estamos preparados para esse mandamento. A gente está sujeito, suscetível a essa situação. Deixa eu correr aqui. Bom, a pergunta para nós aqui fica: em que grupo nós estamos? Os que são tentados? Aqueles que são atraídos por coisas ilícitas?
Nós temos vários textos que falam sobre isso. Nós não vamos ler aqui. Quem quiser tirar foto, fiquem à vontade. Os rebeldes, aqueles que, estou fazendo errado, eu sei que eu estou fazendo e vou continuar. Tem aqui também alguns textos relacionados aos rebeldes. E tem os quebrantados de coração. São as pessoas que são conscientes dos seus pecados, seja elas do passado, sejam atuais. Que odeia o que fez de erro e às vezes se odeia por conta disso. Mas Deus tem uma mensagem maravilhosa para a gente por conta disso. Ele tem uma mensagem aos que se arrependem e que se humilham. Em adoração, em honra, pedindo perdão e o cuidado dele. Qual é a nossa esperança? A gente vê Mateus 5, 3 e 8 fala. A promessa para os puros de coração não é nada menos do que o próprio Deus. Então, para nós, a mensagem é: arrependa-se, receba-o, abra os olhos para esse pecado, veja o Senhor e busque o cuidado dele. Bom, passamos pelos 2 mandamentos que a gente achou que a gente não ia ter problema. Agora a gente chegou em um que esse a gente não tem problema nenhum. O problema é horário, a gente tem 3 minutos. Mas a gente vai conseguir aqui. Uma pesquisa feita numa empresa, 86% dos adultos afirmaram cumprir completamente a exigência de não roubar feita por Deus. Será que a gente faz o mesmo? O que Deus proíbe? Além de roubar. Trapacear e fraudar. A ganância é um roubo. O desperdício inútil dos nossos dons. Medições imprecisas de peso, tamanho, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos, uso do tempo e recursos da empresa para uso pessoal. Muita gente acha que imprimir uma folha de trabalho de faculdade ou de algum assunto pessoal com a impressora da empresa, a tinta da empresa, a folha da empresa, acho que é normal. Imposto de renda, estamos chegando nessa fase. Será que a gente declara da forma certa os nossos bens? Quando a gente vê a Bíblia, teve situações de roubo lá, né? Raquel furtou os deuses de seu pai. Acã furtou algumas coisas consagradas depois da queda depois da queda de Jericó. Acabe e Jezabel roubaram a vinha de Nabote, como a gente falou um pouco antes. A escravidão também é um roubo. 1 Timóteo 1, Paulo fala, né, dos exploradores de homens. A gente tem que lembrar que, nesse contexto dos 10 mandamentos que a gente está vendo, o povo de Israel, aconteceu o que com eles? Eles eram escravos do Egito. E Deus está mostrando para eles que nós somos um povo livre. O povo de Israel estava tentando adorar a Deus de forma errada, a ponto de não enxergar o não furtarás. Tem uma parte do livro que fala de um post que foi colocado, e a autora desse post ele fala sobre isso. Vou terminar aqui rapidinho, gente. O que ela relata? Relata o aspecto do roubo da seguinte forma: nós temos uma moça e o açougueiro. A moça pediu a carne, o açougueiro colocou na balança, e o açougueiro está forçando a balança para baixo para aumentar o peso. E a mulher está forçando a balança para cima para diminuir o peso. E os dois sorrindo um para o outro. Bonito isso, né? Então, a gente pode ver aqui que o 8º mandamento não proíbe somente o roubo e furto, mas também a trapaça, a fraude ao nosso próximo, em meio a esquemas que podem parecer legítimos, mas não são. Essas medidas imprecisas é o que é declarado na Bíblia como uma violação do 8º mandamento. Então eu coloquei essa imagem aí para ilustrar um pouquinho daquilo que a gente está falando. Fraudes no balanço contábil, para aqueles que trabalham na área financeira. Imposto de renda, como eu já falei. Enganar pessoas sem conhecimento para obter lucros excessivos. Pessoas que não têm instrução, a gente vai lá e fala assim: vou aumentar aqui o preço, ou vou aumentar os juros desse produto aqui para poder ganhar mais dinheiro, aproveitar que ele não conhece muito. Só que aí fica a pergunta para a gente:
Se a gente faz isso, a gente gostaria que a outra pessoa fizesse com a gente também? Certamente não. Certamente não. Então por que nós fazemos isso com o próximo? Quando a gente olha esse tipo de abuso, a gente vê que pessoas se aproveitam de juros excessivos para ficarem ricas. Isso não quer dizer que a gente não pode ter juros, muito menos fazer investimentos. Inclusive Jesus fala, em Mateus 5:27, quando ele fala do dinheiro que tem que ser aplicado. Lá rende juros. Ele nos orienta isso. Não tem nada de errado nisso. O que o Senhor nos ensina no 8º mandamento? Que a gente não pode abusar de pessoas em situação financeira difícil. Devemos pensar em ajudar as pessoas. Proíbe fraudar os funcionários em seus salários. A gente vê isso em Tiago 5:4. Proíbe a apropriação de terras injustamente. Gente, ainda bem que está acabando a aula, porque isso daqui dá muito pano para manga. Não preciso nem falar, né? Outras situações que violam o 8º mandamento. Plágio. Por exemplo, eu estou me baseando nesse livro, estou mostrando para vocês que eu estou me baseando nesse livro. Então, assim, não fui eu que fiz. Tem gente que usa situações e fala assim, ó, fui eu que fiz. Sermões, tem gente que copia sermão e fala que foi ele próprio que fez. Pirataria, esse é outro tema aqui também que é complicado. A gente quer comprar aquela roupa da marca X, mas a gente quer comprar num lugar que não paga imposto, que não tem alvará de uso, uma série de coisas. Não vou entrar nesse detalhe. Mas também tem a ganância. A gente vê isso em 1 Coríntios 6:10. Nós, empresários, nós temos bens. Quais têm sido nossas atitudes em relação a isso? A gente quer mais bens? É proibido a gente ter mais bens? Ou não? Não? É isso aí. Desde que isso não seja algo do nosso coração. Eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Pode ser que você queira ter mais, mas com o objetivo de ajudar o próximo. Aí sim. A gente tem situações aqui na igreja de pessoas que emprestaram apartamento, emprestaram carro, emprestaram dinheiro para aquelas pessoas que tiveram dificuldades. Então, assim, não tem nada de errado nisso. Mas qual é a intenção do seu coração em relação a isso? Certo? Quando a gente olha essa parte, traz um pouco de uma situação que mexe com a gente no aspecto dessa ganância. Então a gente tem que enxergar que tudo que a gente está adquirindo de forma correta, não só a intenção do nosso coração, mas a gente pode estar prejudicando outra pessoa quando a gente faz isso. Então a gente precisa pensar nesse sentido. Tá ok? Pessoal, vamos finalizar aqui. Falta só um slide desse mandamento, aí a gente finaliza na semana que vem. E também a gente finaliza com o 9º, 10º e aí uma conclusão dessa aula nossa. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado mais uma vez porque o Senhor nos deu uma aula produtiva, Pai, com a ajuda dos nossos irmãos. Abençoe a vida de cada um aqui. Obrigado por esse momento. Cuide dos nossos irmãos aqui na volta para casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.